versículo 3, diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apenas esse versículo. Irmãos, durante essa semana, eu meditando na palavra, pedindo direção a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele me trouxesse, uma palavra que fosse para a igreja. E eu sempre faço isso, oro e peço: Senhor, me dê direção, o que a tua igreja está necessitando de ouvir. Porque quando nós estamos na direção do Senhor, tudo flui. E a pergunta que eu tenho para fazer para a amada igreja é o seguinte: o que é oração? A oração é uma conversa com Deus, é um diálogo, é um relacionamento, é uma intimidade, é a procura, quando nós procuramos o Senhor, o nosso Criador. Não há cristianismo, não há uma vida cristã sem oração. Não há famílias cristãs fortes sem oração. Obrigada. Não há uma igreja viva sem oração. Não há um avanço missionário sem oração. Não há um poder espiritual sem oração. Não há nada que possamos fazer sem orarmos. A oração é o nosso oxigênio, é o nosso respirar. Aleluia. Ah, Jesus amado. A oração é uma virtude, é algo que queima a nossa alma, que nos achega ao Senhor, que nos aproxima de Deus. Se eu perguntar para a amada igreja que quantos milagres não aconteceu através da oração, quantas pessoas não se converterem ao Evangelho por conta da oração, por conta da sua intercessão a essas pessoas. Se hoje nós estamos aqui, provavelmente alguém orou por nós, alguém acreditou em nós, alguém se ajoelhou nas madrugadas e orou a favor da nossa vida. Se hoje eu estou aqui nesse altar falando do amor de Jesus, é porque alguém orou por mim. Porque nada era propício para mim estar aqui. Nada. Mas o Senhor, Ele tem os seus escolhidos. E Ele cria situações para te trazer. E me incomoda pessoas para orar pela sua vida. Irmão, não desista nunca de orar e nem de interceder pela sua família. Não desista de orar pelos que o Senhor fala ao seu coração para orar. Não há nada que possa impedir, quando nós queremos e desejamos a salvação de alguém. Ore por todos. A nossa oração, ela tem poder. E eu vendo passagens da Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, os homens de Deus, as mulheres de Deus, tudo que elas conseguiram foi através da oração. Lá em Gênesis fala quando Abraão, ele orou pelo seu sobrinho Ló, uma cidade que estava totalmente para ser destruída, Sodoma e Gomorra. E pela oração que o filho fez, Abraão fez pelo seu sobrinho, o Senhor, ele, pela intercessão dele, o Senhor poupou a vida de Ló. Ana orava, ela orava pedindo ao Senhor pelo filho Estéril.
Uma mulher que passava humilhação. E o Senhor respondeu a oração dela. Honrou a oração de Ana. Eu não vou muito longe. Jesus, ele orou. Ele orou tanto por ele, orou pelos seus discípulos e orou pelos crentes. Em todos os momentos o Senhor orou. Vendo a vida dos discípulos, eles oraram. Pedro na prisão, o anjo veio porque a igreja estava orando. Aleluia. João, tantos outros que oraram. Irmãos, a oração, como eu já falei, é o nosso oxigênio, é o nosso respirar. Precisamos fazer isso mais e mais. Não podemos nos distanciar da oração. A oração é algo que enche a nossa alma. Não desista daquilo que Deus te chamou. Existem momentos difíceis na nossa vida. Claro, existe. Para todos nós, somos seres humanos. Somos falhos. Mas mesmo assim, temos que ter a nossa necessidade e nos achegarmos ao Senhor através da oração. O Senhor, Ele sempre está pronto para ouvir a nossa oração e para nos responder. Porque Ele ama responder os seus filhos. Muitas vezes não acontece a oração que nós desejamos, mas como nós já ouvimos aqui hoje, às vezes Ele não responde porque não é o tempo. Às vezes Ele sabe lá na frente. Ele sabe o que tem lá na frente. E muitas vezes é um livramento de Deus quando Ele não te responde. Porque o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Está atento para ouvir a sua dor, o seu clamor. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te responder. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Obrigada por cada oração que o Senhor já respondeu. Também pelas aquelas que o Senhor não respondeu, porque o Senhor sabe de tudo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em Mateus 6, lá tem a oração que o Senhor Jesus, Ele faz. Ele nos orienta e deixou uma oração modelo para nós orarmos ao Senhor, ao nosso Pai e nosso. Ele é o nosso Pai. E como um pai que clama, um filho que clama, como que você vai pedir um pão e Ele vai te dar uma pedra? O nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. Ele tem respondido às nossas orações. Eu tenho certeza, se eu perguntar para a igreja, quantos milagres vocês não já adquiriram através da oração? Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu vejo o apóstolo Paulo logo depois da sua convenção. Ele orando em vigílias, em desertos, em praias, em praças de joelho, tudo por causa do povo. Como eu já falei, eu vejo os discípulos de Jesus como exemplos de ele orar. Glória a Deus. E isso me faz lembrar o que diz em 2 Tessalonicenses 5,17, que o dever do crente é orar sem cessar. Não se distancie do seu oxigênio. Não se distancie
do seu alimento diário. Não se distancie do que Deus quer te revelar através da oração. Aleluia. O Senhor, Ele tem poder. E a oração, ela nos enche de poder. A oração, ela nos enche do Espírito Santo. A oração, ela nos capacita. A oração nos faz ser mais forte. E nos faz também a gente ouvir a voz de Deus. Porque, como eu falei, a oração ela é uma conversa.